Boa noite, irmãos, graça e paz, ou boa tarde, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, ou até boa noite, né? Agora já é de noite quando eu estou gravando esse vídeo. E nós vamos estudar um pouquinho, continuarmos o estudo que temos feito ao longo das quartas-feiras, né? Pastor Paulino, eu, Ângela, temos abordado as 9 marcas de uma igreja saudável. E hoje a gente vai entrar um pouquinho sobre a sétima marca, que é disciplina bíblica na igreja. Então, nós estamos em um momento crucial na nossa jornada cristã, no século XXI, em que muitas pessoas querem que a igreja alargue as suas portas, que a igreja abra exceções com certos tipos de questões. E uma dessas questões que nós muitas vezes queremos que haja esse alargamento é com relação à disciplina. E por quê? Porque muitas vezes não entendemos, não compreendemos, temos o nosso olhar turvo, ou temos um contexto muitas vezes obscuro com relação ao que é a disciplina e principalmente por que somos disciplinados e por que Deus disciplina os seus filhos. Por que a igreja deve disciplinar os seus filhos e por que nós, como irmãos, devemos disciplinar uns aos outros. Parece até estranho a gente pensar assim, mas nós vamos perceber ao longo desses estudos que nós vamos caminhar as 3 próximas quartas-feiras, nós vamos ter uma imagem bíblica do que é a disciplina e o seu papel dentro da igreja. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito desses pontos que são extremamente importantes e fundamentais para uma igreja saudável, para uma espiritualidade saudável e para um cristianismo saudável. Quando a gente observa as marcas que o Mark ressalta em seu livro, a gente observa que se nos distanciarmos dessas marcas bíblicas, nós caminhamos para uma igreja que não cumpre o seu papel, que não cumpre o seu propósito, quer seja na adoração, quer seja na proclamação. E a igreja acaba se tornando apenas um entretenimento, a igreja acaba se tornando apenas um ponto de encontro. Então é necessário que a gente observe o que a Escritura diz com respeito a cada questão, e uma delas é com relação exatamente a disciplina. Mas vamos orar para nós iniciarmos esse tempo? Pedir para que o Senhor fale ao nosso coração nesse instante. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos e nós te louvamos por esse dia. Bendizemos o teu santo nome, Pai, porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus santo, tu és um Deus justo, tu és um Deus que nos guarda, que nos livra de todo mal. Pedimos agora, Deus, que em nome de Jesus o Senhor sopre sobre nós o teu Santo Espírito e que possamos, ó Deus, aprender um pouco mais da tua palavra com relação a esse assunto tão pertinente para as nossas vidas, com relação à disciplina bíblica dentro da igreja. Pai, são dias difíceis, mas eu creio que o Senhor está conosco. Fala ao coração de cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que a gente precisa observar, notar, perceber, é que quando se trata de disciplina bíblica, a gente precisa perceber o que a Bíblia diz a respeito da disciplina bíblica e não aquilo que nós achamos do que é bíblico. A gente precisa tomar esse cuidado porque senão nós acabamos tirando conclusões que são erradas, que são errôneas, que são até muitas vezes heresia e que muitas vezes a gente pratica nas nossas vidas e muitas vezes caminhamos no obscurantismo, né? Precisamos olhar com bastante cuidado, com bastante cautela o que a Bíblia diz a respeito da disciplina bíblica, tá? Então a pergunta que o Mark faz para nós, e que é a pergunta que eu quero estender para você, será que toda disciplina ela é negativa? Será que a disciplina ela é negativa? E a gente vai acabar percebendo que na Bíblia, por várias vezes o apóstolo Paulo diz que nós estamos em um processo de
aperfeiçoamento. Nós vamos ver isso mais para frente. E nesse processo de aperfeiçoamento, uma das maneiras que Deus usa para aperfeiçoar os santos é através da disciplina. Então, na verdade, nós vamos começar a observar, começar a compreender, começar a entender que quando nós somos disciplinados por Deus, ou quando a igreja entra, e quando eu falo igreja, não somente a liderança espiritual da igreja, ou não somente o conselho espiritual da igreja, ou não simplesmente a liderança eclesiástica, mas eu estou falando de uns aos outros. Quando nós tomamos a decisão de disciplinarmos uns aos outros, e a gente vai entender o que isso significa, a gente vai perceber que nós caminhamos com uma igreja de forma mais saudável, de uma igreja mais parecida com Cristo, uma igreja que tem o rosto, que tem o perfume do Senhor Jesus. É importante a gente perceber essa relação. O Mark, no seu livro do 9 Marcas, ele fala algo, ele dá um exemplo muito interessante, que quando a gente vai, por exemplo, a um dentista e ele precisa fazer um tratamento para colocar um aparelho, ele está fazendo, de certa forma, uma disciplina ao seu dente, ele está corrigindo o seu dente. Uma árvore, por exemplo, ela não cresce para onde ela quer, ela cresce conforme o tronco designa para onde ela deve crescer. Então, nós vamos perceber que a disciplina ela tem esse papel fundamental na vida de cada cristão. Qual é esse papel? De aperfeiçoar e não simplesmente corrigir e não simplesmente punir. Então, quando nós compreendemos, quando nós entendemos que o papel da disciplina é aperfeiçoar os santos, e quando nós percebemos que devemos ser disciplinados, o que acaba acontecendo é que aquele que não deseja ser disciplinado, aquele que não se submete à disciplina, ele também se submete a não ser aperfeiçoado por Cristo. E, consequentemente, cresce como um cristão que é débil na fé. Então, eu e você, nós temos que dar liberdade para que não somente a igreja, a liderança, mas para que nós, uns aos outros, olhemos os aspectos espirituais da igreja ou os aspectos espirituais da minha vida e demos a liberdade para que possamos ser corrigidos uns pelos outros, admoestados uns pelos outros. Esse é o papel da disciplina bíblica. A disciplina ela tem esse papel, e somente esse papel, de aperfeiçoar. E aí é lógico que essa disciplina ela vai caminhar com base no amor e com base nos preceitos bíblicos, com base em uma teologia saudável. E aí a gente vai acabar percebendo que a disciplina ela perde esse papel de negatividade na vida do crente, e aí ela toma uma nova forma, ela toma um novo papel, ela tem uma nova característica, que é a disciplina acaba se tornando algo formativo. Então, ou seja, para a nossa formação como cristãos, precisamos ser disciplinados por Deus, pela nossa liderança e pelos nossos irmãos. Então, o crente, ele caminha de maneira saudável, de uma espiritualidade saudável, quando ele abre o seu coração para ser cuidado pelo próximo. E como esse cuidado se manifesta na minha vida e na sua vida? Tem várias maneiras, tem o amor, tem a graça, tem a comunhão, mas um dos papéis também dessa manifestação desse cuidado é através da disciplina. Nós vamos ver um pouquinho a respeito disso. Uma confusão que muitos cristãos fazem com relação à disciplina é aquela ideia de Mateus capítulo 7, verso 1. Você pode abrir a sua Bíblia lá? Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também. Deixa eu só olhar direitinho a referência. Mateus 7, 1.
Talvez você vai escutar um pouquinho de barulho, tá começando uma chuvinha aqui, tá? Então, mas vamos caminhando aí. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz algo que é bem interessante para nós. Ele fala: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Tem muito cristão que muitas vezes se esconde por trás da ideia de julgamento para não ser disciplinado. Então, às vezes, o irmão incorre em um erro, incorre em uma falha, incorre em um pecado, e aí e aí a pessoa se blinda com o escudo e fala: você não tem o direito de me julgar. E é verdade, segundo as Escrituras, segundo o Evangelho de Mateus capítulo 7, realmente nós não temos o direito de julgar ninguém. Somente Deus tem esse poder. E qual é a ideia de julgamento? Esse é o ponto. O que está por trás da ideia de julgar um ao outro? Será que a ideia de julgar um ao outro é a ideia que eu tenho ou é a ideia que a Bíblia tem sobre julgamento? E aí a gente vai perceber, meu querido e minha querida, que julgar não tem nada a ver com disciplinar. Julgar tem a ver com preconceito mental, sem nenhum tipo de ação efetiva. Então, ou seja, eu vejo um irmão que está em uma situação que a gente julga, por exemplo, ser estranha, e aí na minha mente ou no meu coração eu começo a ponderar coisas, começo a fazer pré-julgamentos, começo a fazer pré-análises, e eu não tomo nenhuma atitude de ir ao irmão saber o que aconteceu, quais foram os motivos. Então essa é uma questão. Somente Deus tem o poder de julgar de forma plena, completa, a ação do indivíduo. Por quê? Porque Deus é a vara de justiça. Deus é o cetro de justiça. Deus é a essência da justiça. O julgamento de Deus, ele é perfeito. E aí quando a gente pensa em julgamento, nós também estamos falando de condenação. Somente Deus pode condenar a um irmão, uma pessoa, porque ele consegue ver toda a situação. Nós não. Mas ao disciplinar, nós não estamos julgando. Ao admoestar, nós não estamos julgando. Nós estamos cumprindo um preceito bíblico de exortar uns aos outros, de cuidar uns dos outros, porque a consequência aqui na forma da carnalidade, não na maneira de Deus, porque Deus é perfeito em seu julgamento, mas quando eu julgo um irmão, e aí o que é condenável nesse texto de Mateus capítulo 7, quando ele está falando de julgamento, é a consequência, o desdobramento desse julgamento. Porque eu não estou visando a restauração daquela pessoa, mas eu estou visando o apedrejamento daquela pessoa. Que é o que acontece quando Jesus ele exorta os fariseus com relação àquela mulher adúltera. Quando aquela mulher adúltera ela é pega em seu adultério, quando ela comete aquele pecado de adultério, o que acaba acontecendo naquela situação? Os fariseus não queriam que aquela mulher fosse restaurada, mas queriam que aquela mulher fosse condenada ao apedrejamento. E aí a condenação, ela tem esse aspecto que somente Deus pode condenar. E é importante isso, porque quando nós olhamos lá em Coríntios, depois mais para frente nos estudos seguintes, nós vamos estudar aquele texto de 1 Coríntios, quando fala sobre o apóstolo Paulo exortando a igreja com relação aos irmãos que não estavam tomando uma atitude com relação àquele incesto que estava acontecendo em Corinto. E aí o que a gente vai acabar percebendo é que não havia uma predisposição da igreja de Corinto, dos irmãos de Corinto, da restauração daquele irmão.
E é por isso que a coisa acabou descambando, a coisa acaba descambando, e aí o apóstolo Paulo tem que intervir. Depois lá em 2 Coríntios a gente vê que aquele irmão que foi exortado, aquele irmão que foi exortado, que foi admoestado pela igreja, inclusive Paulo é até duro e fala, olha, entregue o corpo a Satanás para que a alma se salve no dia do juízo. Então o próprio apóstolo Paulo está dizendo, olha, entregue, faça o que tem que fazer e deixa que Deus agora haja e transforme aquele irmão. E é o que acaba acontecendo, nós vemos isso depois em 2 Coríntios. Então, disciplina, correção, admoestação e exortação é muito diferente de julgamento, porque julgamento é apenas uma predisposição mental em seu coração e não há uma ação efetiva naquilo que eu vou fazer. Ou seja, a exortação, a disciplina, ela visa a restauração, e o julgamento, por ser apenas uma pressuposição mental ou do seu coração, ela não visa a restauração, ela visa a condenação. Então sim, julgar nesse sentido é errado, é pecado. Agora, exortar não. Tanto que Mateus capítulo 18, verso 15, deixa eu abrir lá. Mateus 18, 15. O Senhor Jesus vai tratar de uma outra forma essa ideia da disciplina. Ele vai tratar o seguinte, ele usa palavras diferentes. Em Mateus 7 ele usa a palavra julgar, e agora ele vai usar uma outra palavra. Ele fala o seguinte, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhará o seu irmão. Essa palavra aqui, repreender, ela já tem um sentido muito diferente da ideia de julgar. Porque aqui, repreender é argumentar fortemente ou advertir um comportamento. Então, o julgamento, ele é apenas uma questão mental, que somente Deus consegue ver essa totalidade e consegue julgar e até condenar. Mas a admoestação, a repreensão, a palavra aqui usada, ela requer uma ação. E uma ação baseada em quê? Uma ação baseada em amor. A gente vai ver isso mais para frente depois. O próprio Senhor Jesus aqui exorta a cada um de nós a acompanhar a vida de cada irmão, de cada cristão na sua espiritualidade. E é importante isso porque muitas vezes nós deixamos que os irmãos que estão ao nosso redor, que estão ali na igreja, caminhem para processos muitas vezes mais dolorosos, muitas vezes mais difíceis, quando nós poderíamos evitar muita coisa se praticássemos o primeiro passo de Mateus capítulo 18. E muitos irmãos esperam que a liderança da igreja, que o pastor ou que um líder espiritual faça um papel que é meu, que é seu. Então, quando eu observo a vida de uma pessoa, vejo que ela cometeu uma falha, um deslize, um pecado, e todos nós estamos sujeitos a isso, e nós não exortamos a esse irmão, nós não disciplinamos esse irmão. E aí esse aspecto de disciplina não é, a gente já pensa na ideia de castigo, que é uma conotação errada também. Porque o castigo tem a ver com a punição. E depois em Mateus 18, a gente vai estudar esse texto depois de forma mais profunda mais para frente. Depois Mateus 18 vai falar sobre a punição. Mas a punição é contra quem? Contra aquele irmão ou aquela irmã que não se arrependeu do seu pecado, e aí sim ela é punida. Qual é a punição desse irmão? Qual é a condenação desse irmão? É que ele seja excluído da comunhão da igreja. Então, a gente precisa entender que a disciplina ela é essencial para a igreja. Nós precisamos ficar atentos e policiar não somente a minha vida e a vida do meu irmão, e sempre em amor exortar. Porque senão é nós que estamos acabamos caindo em pecado. É importante a gente ter essa ideia. Mateus capítulo 18, versículo 15 é muito claro
quando fala da importância que eu e você e do papel que eu e você temos com relação à igreja. É por isso que não pode haver desegrejados, é o novo estilo de igreja hoje, né? Os crentes sem igreja. Porque os crentes sem igreja não conseguem praticar isso aqui na vida dos outros e os outros não conseguem praticar isso aqui na vida dele. Como é que um sem igreja vai exortar? Ele vai exortar quem, se ele não está inserido dentro de uma igreja? Ou como é que uma pessoa será exortada se ela não está praticando a comunhão com os irmãos? Então é importante a gente ressaltar e visualizar isso. Lucas, capítulo 17, versículo 3, também vai nos falar com relação a isso. Lucas ele ainda é mais claro ainda, né? Ele ainda introduz uma oração, uma frase antes dessa exortação. Ele fala: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Que também tem o outro lado da moeda. Às vezes a gente chega no irmão e fala: meu irmão, olha, você errou, você falhou, você está incorrendo no pecado da fofoca, ó, isso aí que você está fazendo é errado, é mentira. E aí o irmão se arrepende. Qual é o nosso papel como cristão nesse processo? É o que Deus fez em Miqueias capítulo 7, é esquecer. Ele se arrependeu, então a dívida foi paga por Cristo Jesus. Também não cabe a gente falar: mas nossa, de novo, nossa, esse irmão... Então é necessário essa dinâmica na vida uns dos outros, em que nós não estamos ali no papel de juiz da pessoa, mas nós estamos no papel daquele médico que vai ajudar, que vai alertar, que vai mostrar, que fala: olha, meu irmão, você precisa mudar isso, fazer aquilo outro. É importante isso. Tem um texto que é pertinente demais quando nós pensamos em disciplina. E aí a gente vai entender o papel da disciplina na vida do cristão, que está lá em Hebreus. Deixa eu abrir aqui. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 6. Já falei um pouquinho sobre o contexto de Hebreus. O autor de Hebreus escreve essa carta para uma igreja, provavelmente para os judeus que estavam dispersos por todo o mundo na época, provavelmente principalmente naquela região da Ásia. E alguns escritores, alguns teólogos afirmam que essa carta foi escrita logo após o Pentecostes. A gente não sabe, né? Mas faz até um sentido, porque quando vai os 3.000 batizados judeus que vieram de todas as partes do mundo para aquela festa do Pentecostes, eles estão ali em Jerusalém, se convertem, são batizados, e agora eles são espalhados para todo o mundo, e essa carta seria para essas pessoas. A gente não sabe. Mas o contexto é um contexto de perseguição, de luta, de prova, de dificuldade. E aí o autor de Hebreus, é muito legal isso, muito bacana isso. Eu amo Hebreus por causa disso, porque qual é a chave para nós sairmos das nossas dificuldades, sairmos dos nossos vales, sairmos da nossa, dos nossos abismos que nós muitas vezes enfrentamos? E talvez você também está assistindo esse estudo também talvez esteja enfrentando um abismo, talvez com relação à quarentena. É voltar os seus olhos para Jesus. Então o autor de Hebreus, ele está dizendo: olha, a cura para os nossos a cura para o nosso coração que está amargurado, está triste, está sem esperança, que está passando por uma dificuldade, por uma prova, não é a solução da prova, mas é olharmos para Cristo Jesus. Essa é a marca do cristianismo. Mas esse não é o nosso assunto, a gente fala sobre isso mais para frente. E aí Hebreus capítulo 12, 5 vai falar algo que é muito legal. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia, diz assim:
Hebreus 12, verso 5, tá? E vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos? Presta atenção. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Olha só que interessante. O autor de Hebreus está dizendo aqui que Deus, ele nos ama. É inclusive a palavra aqui, quando ele diz assim, no verso 5, né? Ele fala, e você esquecer da exortação que lhe é devida como filhos, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama. Essa expressão amor aqui usada é a expressão ágape, ou agapau. Ou seja, é um amor que é incondicional. É um amor que requer dar algo em troca. É um amor em que a gente gosta, a expressão que talvez mais simbolize isso, é o amor que é sacrificial. A gente sabe, João 3,16, que é um texto bastante conhecido, com certeza você conhece, lá diz que Deus, ele nos ama. E esse amor, a medida desse amor é a entrega do seu Filho Jesus na cruz para morrer em nosso lugar. Mas olha só que interessante, olha só como é importante nós observarmos isso. Se você não observamos com cautela, com cuidado, nós podemos achar que esse amor de Deus é um amor que simplesmente se manifesta quando ele nos abençoa. Que é um amor que simplesmente se manifesta quando ele apenas nos dá bênçãos. E não. Esse amor aqui, segundo Hebreus, também se manifesta quando Deus nos disciplina. Ele está dizendo aqui de forma muito clara, se Deus não nos disciplinasse, isso nos mostra que ele não nos ama como filhos. Por que eu quis traçar esse paralelo? Porque a maneira como Deus nos disciplina é a maneira como nós devemos tratar uns aos outros com relação à disciplina. A base dessa disciplina é o amor. E esse amor é um amor que é sacrificial. Então, quando eu digo para o meu irmão que eu amo, quando eu digo para a pessoa que está ao meu lado que eu amo essa pessoa, nós devemos, uma das facetas desse amor é a disciplina. No curso que a gente dá, né, do Mundo Precisa de um Pai, muitos pais têm muita dificuldade de entender essa questão. Que o amor se manifesta também na disciplina. Quando o pai é relapso nessa disciplina, quando ele deixa a corda correr, ele também está dizendo que não ama aquele filho. A mensagem que ele está passando àquela criança é da falta de amor. Quando o pai é muito duro e aplica a disciplina sem o amor, e como é que é aplicar a disciplina sem amor no aspecto da paternidade? É quando eu simplesmente descarrego a minha ira, descarrego a minha fúria, descarrego o meu desapontamento, a minha frustração de, por exemplo, dar uma ordem para a criança, fazer um pedido e ela não acata essa ordem. Então aí eu me frustro, porque aí eu começo a me lembrar de tantas coisas que eu fiz por aquela pessoa e a mensagem talvez de ingratidão que vem, né, a contraproposta dessa ingratidão de simplesmente não atender a um pedido. E aí eu descarrego a minha frustração nisso. Isso não é disciplina. Isso é pecado. Então, qual é a maneira de disciplinar a criança? Eu gosto de dizer, os pais ficam até bastante assim, ficam, meu Deus, é complicado isso.
Que às vezes uma disciplina não demora, não é um instante de simplesmente ir lá bater ou colocar de castigo, mas leva de 5 a 10 minutos para você disciplinar uma criança. Porque você precisa pegar a criança, às vezes ela está até com raiva, com ira, com ódio, às vezes, né, em pecado. Você precisa acalmar aquela criança. Você precisa explicar para ela por que ela está sendo disciplinada e o motivo daquela disciplina e o que aquela disciplina vai gerar. Essa é uma disciplina saudável. Porque é isso que Deus faz conosco. Essa é uma disciplina que tem que ser feita também no ambiente da igreja. Eu vejo um irmão em pecado, eu converso com aquele irmão, falo, olha, você está caindo nesse erro, eu percebo, a Bíblia diz assim, se você continuar por esse caminho, é um caminho que vai te levar à morte, que vai te levar à destruição, é um caminho que vai te levar, que vai te conduzir a coisas ainda muito piores. E eu, por amor a você, eu quero que você saia dessa rota. E aí a pessoa muitas vezes acaba se arrependendo. Se ela for um cristão genuíno, ela vai se arrepender e vai aceitar aquela disciplina. O fato de eu admoestar um irmão ou uma irmã já é um ato de disciplina. E também é um ato de amor. Então, para encerrar, a gente precisa pensar nesse pressuposto. O pressuposto da disciplina é o amor. Uma igreja que ama é uma igreja que se importa com a espiritualidade dos seus membros. E uma igreja que se importa com a espiritualidade dos seus membros é uma igreja que incentiva que uns aos outros haja exortação, haja admoestação, haja disciplina. O que é a ideia de disciplina? Essa ideia de uma correção. Um erro que está ocorrendo e eu vou lá e intervenho nesse erro e falo, olha meu irmão, não faça isso. Que possamos ser assim. Que possamos ser uma igreja marcada, que tem essa marca desse comprometimento com a espiritualidade uns dos outros. Será que você consegue fazer isso? Será que eu consigo? Esse tempo de quarentena é um tempo que nos leva à reflexão. Que quando voltarmos aos nossos cultos, às nossas atividades na igreja, que possamos analisar se seremos uma igreja mais parecida com Jesus. Eu acho que essa é a grande oportunidade que Deus está nos dando. Tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe. Uma boa semana a todos. Em nome de Jesus.